Olá, bom dia. Vamos dar início, às nossas atividades semanais, certo? Para essa atividade, eu proponho a vocês que disponibilizem para a criança jogos de montar, jogos de empilhar, como tá aí, que pode ser feito de potinhos de danoninhos recicláveis, e esses blocos lógicos, certo? Com esses jogos, o que nós vamos estar propondo para a criança? Para isso, o título da atividade é Descobrindo Como Brincar. Por quê? Você disponibilizando esses jogos para a criança, você não vai ensiná-la a brincar, certo? Você vai estar estimulando a ela descobrir como brincar. É por isso o título da atividade, certo? Porque com esses jogos de montar, de empilhar e os blocos lógicos, você vai estar aí disponibilizando materiais para que a criança use de sua criatividade e crie o seu próprio brinquedo. Como assim? Com jogos de montar, ele pode estar fazendo carrinho, robô, boneco, o mesmo com os outros jogos. A criança vai estar ali descobrindo os objetos e também descobrindo o que ele pode estar fazendo com esses objetos, ok? Essa é uma das atividades. Logo abaixo, eu peço para vocês estarem aí também disponibilizando alguns objetos, para a criança, que é caixa de papelão, caixa de fósforos, palito de picolé, tampinha. Para que isso, Aparentemente um monte de sucata pra gente, Mas para a criança eles podem se tornar objetos incríveis usando a imaginação. Então, nesse momento, você deixando a criança explorar cada um deles, você vai aí perguntando, falando o nome de cada material que a criança estiver manuseando no momento. Se ele está ali manuseando a caixa de fósforo, você vai falando. O do material da caixa de papelão, você vai falando também. Aí você pergunta para ela o que ela gostaria de criar com esses materiais, porque aparentemente é só uma caixa, mas essa caixa pode estar criando alguma coisa com ela. Então você vai estar ali direcionando, essa atividade. Se ela não te responder nada, você vai instigá-la falando que no que esses objetos eles podem, o que eles podem criar, o que ele pode ser, o que a gente pode estar fazendo com esses objetos, o que você gostaria de fazer. Aí a criança vai estar ali, mas você está ali do ladinho dela, instigando-a. Eu dei sugestões aí com a caixa de fósforo que você pode estar fazendo fantochezinhos, Como tá aí na imagem, carrinhos de caixa de fósforo também, usando tampinha. Tem a caixa de papelão, pode estar fazendo carrinho de empurrar. E tem outros materiais também que vocês podem estar aí na casa de vocês, estando olhando e tentando criar também e passando isso para a criança, tá? Essa é uma das atividades onde a gente estimula aí, a imaginação, a criatividade, tá? E falando sempre para a criança o nome, dos materiais, para que ele serve, do que ele é feito, tá? Eu tô falando um pouco rápido porque essa atividade, ela demanda mais um pouquinho de atenção. Vamos lá. Contação de histórias, um passeio pela leitura. Aparentemente muito simples, É só dar um livro para a criança? Não, não é só dar um livro para a criança. A criança tem que sentir a vontade de pegar esse livro, certo? Então vamos lá. Escolha um livro ou uma história do interesse da criança e conte para ela. Mas você não pode pegar um livro para a criança, abrir a página do livro e sair contando assim. Não. Você tem que fazer toda uma fantasia para a criança ter aquele interesse de ler o livro. O que eu fiz? Dê preferência a livros com imagens. Tá vendo aqui, ó? Com imagens, bastante imagens coloridas. Porque a criança ela faz a leitura através das imagens. Ela ainda não sabe ler, então ela faz aquela leitura através das imagens que você proporciona para ela. Torne a leitura divertida, certo? Como assim divertida? Você, ao ler para a criança, você vai interpretar as frases da história, dando vida aos personagens ao descrever as imagens que decoram as páginas. Ou seja, você vai estar fazendo sons, imitando alguns personagens, dando vida mesmo aos personagens da história que você está contando. Outra coisa também é você explorar bastante, a capa do livro, que ele seja bem colorido. Pergunte o que tem, o que ele acha que vai contar, qual história que será que vai contar. Através da capa, você explorando, a criança já vai tendo aquela ideia, já vai imaginando do que será, que vai ser contada essa história aí para ela. Aí ela vai tendo mais estímulo, mais incentivo.
Após sua leitura com a criança, dê o livro para ela e peça para ela recontar a história à sua maneira. Como eu falei, ela faz a leitura através das imagens. Você vai contar do seu jeito, mas ela está ali observando as imagens. E no momento que você der o livro para ela vai contar através das imagens que ela estiver vendo ali, entendeu? Nem sempre vai ter coerência com a escrita, mas para ela vai ter coerência com as imagens, certo? Logo aqui abaixo, não empurre ou force a leitura, porque pode surtir o efeito contrário. Como assim? Vem batendo com as atividades que eu venho falando anteriormente. Você tem que fazer a atividade no momento que seja propício para a criança tem que querer também. Se você vai contar uma história, você vai estar instigando a querer ouvir essa história também. Você não pode chegar, vamos sentar, colocar a criança sentada e simplesmente você ler do seu jeito a história para ela. Não, ela tem que se sentir atraída pela história, ela tem que querer ouvir essa história. Nisso que você vai folheando o livro, vá chamando a atenção dela, olha, na medida que você vai abrindo página por página, vai chamando a atenção dela para esse contato, como que você faz esse contato, com a leitura. E ela vai prestando atenção a cada ação que você faz, ao fazer essa leitura com ela. Agora que nós já passeamos pela leitura, e a imaginação, nós vamos praticar brincando, porque a criança aprende brincando, certo? O que vocês vão precisar para fazer essa atividade? Primeiro, vocês separem aí garrafinhas PET, da pequena mesmo ou da média, vocês é quem sabe. Nós vamos estar preparando um boliche de história, tá? Eu deixei disponível no portal a história da Chapeuzinho Vermelho. Primeiro vocês vão assistir com a criança a história da Chapeuzinho Vermelho. Em seguida nós vamos estar produzindo aí um boliche de história. Como assim? Logo aqui abaixo, olha, tem imagens, tá vendo? Essas imagens são imagens da história da Chapeuzinho Vermelho que está disponível lá no portal. Então vocês vão recortar aí essas imagens e está colando nas garrafinhas aí que eu coloquei 3 porque para não confundir muito a cabeça da criança e não ter muita coisa para a criança ter que decorar. Então essas 3 eu acho que é o suficiente para começar essa brincadeira. Vocês colocam essas 3 imagens, uma em cada garrafinha, disponibiliza uma bola e brinque com a criança de boliche. Como assim? Você vai arrumar as garrafinhas, já com as imagens, como se fosse o boliche, você vai estar brincando com a criança, instigá-la a jogar a bola para tombar a garrafinha. Na medida que ela tombe, vai tombando a garrafinha, você vai perguntando para ela na imagem, porque cada garrafinha vai ter uma imagem referente à história. Então, se ela tombou, vamos supor, a primeira imagem aqui, você vai perguntar para ela, o que está acontecendo aqui nessa imagem? Você lembra do que aconteceu com a Chapeuzinho? Quem que está aparecendo aqui? Explore a imagem da melhor maneira que você puder. Estimule a criança a falar o que ela está vendo ali na imagem. Assim ela vai lembrando também o que ela viu na história e sem querer ela vai estar contando gradativamente a história da Chapeuzinho Vermelho para você, tá bom? Logo aqui abaixo, que a criança já brincou, já viu a história, lembrando que você pode estar fazendo essa atividade em partes assim, não precisa ser tudo na mesma hora, você vai fazendo devagar, porque senão a criança fica cansada. Então dê uma sequência a essas atividades, faça com calma e faça assim, cada hora uma atividade. Não adianta, eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso, não, faça devagar, faça gradativamente que a criança vai assimilando aos poucos. Feitas essas atividades, assistiu o vídeo, brincou de boliche, ótimo, a criança já tem aí uma bagagem das histórias, e do que você quer fazer com ela. Então você vai estar aí disponibilizando, pode ser uma cartolina, pode ser um caderno, pode imprimir essa folha que está aí coloridinha, você vai estar fazendo isso no material que você tiver em casa, não é necessário gastar, você faz do seu jeito, tá? Então o que você vai fazer? Vai perguntar se a criança gostou da história. O que ela mais gostou? Então você disponibiliza para ela giz de cera, tinta de diferentes cores e deixa ela criar. Ou seja, você reparou que é uma sequência de atividades? E essa questão da criança fazer o registro, vai ser o registro de tudo que ela viveu até agora. Tá? Do vídeo, do boliche de história, das histórias que você contou. Então aí é o momento dela registrar o que ela mais gostou. E você vai estar aí do ladinho dela, incentivando-a, a fazer. Depois que ela fizer o desenho dela,
Deixa ela criar do jeito que ela quiser. Pode ser um traço, pode ser um círculo, o que ela quiser. Com as cores que ela quiser também. Depois que ela fizer o desenho, você vai estar aí perguntando, né? O que você desenhou? Fala pra mim, o que você gostou? Deixa a criança, vai ser um X, um traço, e ela vai dizer que é Chapeuzinho. Né? Um círculo, ela vai dizer que é o lobo mau. Então deixa a criança fazer do jeito dela, não tente consertar nada, porque é como ela viu e como ela está entendendo a história ou tudo que ela viu até esse momento aí, tá bom? Então vamos lá, quais os benefícios da leitura na educação infantil? Promove o desenvolvimento, amplia o conhecimento, proporciona entretenimento, né? Porque vai estar brincando aí, enriquece o vocabulário, porque na medida que você vai lendo, vai acrescentando vocabulários à cabecinha da criança. E o principal de todos, que eu deixei aí em amarelo, né? No nosso caso aqui da educação infantil, desenvolve o afeto, que é muito importante a criança ter, né, essa base, tá? Desenvolve o afeto. Você lê com carinho, fazer as atividades com atenção, com tempo. Isso é muito bom e é muito proveitoso no desenvolvimento da criança. Beijo, até semana que vem.